Olá turma, tudo bem? Professor André Eduardo e dando continuidade ao nosso assunto. Hoje vamos conversar sobre massa molecular. O assunto de hoje, ele necessita que você tenha assistido a aula anterior de massa atômica. Por quê? Na aula anterior a gente trabalhou com alguns conceitos que eu vou tentar relembrar aqui, mas é de fundamental que você tenha assistido aquela aula para entender muito bem essa aula, ok? Então, a aula de hoje, massa molecular, também conhecido como MM. Certo? O que é a tal da massa molecular, pessoal? Vamos lembrar lá. Massa atômica, que a gente viu na última aula, ela refere à massa do átomo. A massa que aquele átomo possui. Nós temos a massa atômica do elemento, né? Que é uma média ponderada de todos os seus isótopos. Lembra dessa aula? Beleza. A massa molecular, pessoal, ela nada mais de uma substância, ela é a massa da molécula, certo? O resultado dessa soma, o resultado dessa massa, ela nada mais nada menos do que a soma da massa de todos os átomos que estão envolvidos na constituição dessa substância. Certo? Vamos pegar o exemplo aqui, ó, do dióxido de carbono, CO2. O dióxido de carbono ele é constituído por um carbono e dois oxigênios. A massa atômica do carbono, do elemento carbono, está ali em torno de, arredondando, para 12. Enquanto que a massa do oxigênio é, arredondando, 16. Então, um carbono, 12. Dois oxigênios, 16, 16. Logo, então, 12 mais 16 mais 16 é igual a 44 unidades de massa. Vamos dar aqui o nosso exercício, pessoal, o nosso slide. Olha aqui, ó. É muito importante que vocês tenham em mente que a massa molecular também é em unidades de massa atômica, é em UMA. Ou seja, a massa do dióxido de carbono, CO2, ela equivale a 44 vezes maior do que 1/12 da massa do carbono 12, pessoal. Então, sempre tem que ter em mente essa ideia, que a unidade de massa atômica é de 1/12, é 1/12 da massa do carbono 12, e na questão da massa molecular, essa também é a unidade de medida, certo? Vamos pegar um exemplo aqui, ó. Calcular a massa molecular do ácido sulfúrico e da glicose, pessoal. Vamos pegar aqui, ó. H2SO4. Começar pelo hidrogênio. Hidrogênio. Qual que é a massa atômica do hidrogênio? 1. A gente discutiu isso. 1. Quantos hidrogênios nós temos nessa molécula? 2. Logo, qual que é a massa do hidrogênio na molécula, pessoal? É de 2U. Enxofre. O enxofre, pessoal, se vocês olharem na tabela periódica, vocês vão verificar que ele possui uma massa ali, ó, arredondada, digamos aí, de 32U. Quantos enxofres nós temos nessa molécula? Apenas um, professor. Então, vezes 1. Logo, quanto de massa o enxofre contribui na molécula de ácido sulfúrico? 32U. Oxigênio. Oxigênio aqui, ó. Qual que é a massa atômica do oxigênio? Aproximadamente 16. Quantos oxigênios nós temos na molécula? 4, professor. 4 vezes 16. 16 vezes 16, 32. 32 mais 32, 64. E você soma tudo isso. Você sabe que o hidrogênio contribui com 2 na massa dessa molécula, o enxofre contribui com 32 unidades de massa na massa dessa molécula, e o oxigênio contribui com 64 unidades de massa na massa dessa molécula. 64 mais 32, pessoal, vai dar 96, mais 2, 98. Então, o enxofre não, minto. O ácido sulfúrico, ele possui uma massa de 98 unidades de massa, pessoal.
U ou UMA, então podemos dizer que a massa do ácido sulfúrico ela é 98 vezes maior do que a massa de 1/12 da massa do carbono 12. É isso que a unidade de massa representa. Glicose, pessoal. Olha lá, ó. C6H12O6. Carbono. Vai fazer em azul agora aqui, ó. Carbono, pessoal. Massa do carbono, aproximadamente 12. Então, ó, 12U vezes 6. Porque tem 6 carbonos. 12 vezes 6. 12 vezes 2, 24. 24 com 24, 48. Com mais 24, 72. Correto? 24, 48. 48 mais 20, 68. Mais 4, 72. 72 unidade de massa. Hidrogênio, pessoal. Massa do hidrogênio é 1 unidade de massa. Vezes 12 hidrogênios, logo 12 unidades de massa. Oxigênio. 16 vezes 6. Aqui vai dar 32, 64, 32, 64, 98. 98? 98? Não, pera. Vamos que eu não vou lembrar de cabeça. 16 vezes 6. 96. Confundi aqui. Somando isso, 6 com 1, 2, 2, 0 aqui, sobre 1 aqui, 9 com 9, 10, 9 com 1, 10, mais 7, 17, mais 1, 8. 180 unidades de massa. Massa molecular é isso, pessoal. É você ver a massa que cada átomo contribui para aquela molécula, certo? Levar sempre em consideração o coeficiente desses átomos, certo? Não tem coeficiente a 1, lembre-se sempre. E realizar essa multiplicação depois da soma de cada massa. Beleza? Visto isso, vamos conversar aqui a respeito de alguns exercícios. Primeiro exercício aqui, ó. O álcool etílico, conhecido também como etanol, é uma substância muito importante para a economia brasileira. Além disso, está presente em substâncias do nosso cotidiano, como nas bebidas alcoólicas. Sabendo que sua forma molecular é C2H5OH, qual será a sua massa molecular? Então, calculando aqui rapidamente. Ó. A massa atômica, pessoal, do etanol, que ele fala que a fórmula C2H5OH. Mesma coisa que a gente conversou no último exercício. Carbono. 12 unidades vezes 2, 24 unidades de massa. Hidrogênio. 1 unidade de massa vezes 5. Qual é a quantidade de hidrogênio? Vezes 5 não. Opa, olha aqui. A confusão. Vezes 6 hidrogênios. Temos 5 aqui e 1 hidrogênio aqui. Ó, aqui ó, a confusão. Uou. Vezes 6 hidrogênios. Na fórmula ele apresenta um hidrogênio deslocado para representar, reafirmar que é um etanol, que é um álcool. Então, 6 vezes 1, 6 unidades de massa. E o oxigênio, 16 unidades vezes 1, porque só tem apenas um oxigênio, é igual a 16 unidades de massa. Certo? Somando isso, pessoal, 6 com C, na realidade, 16 com 24 dá 46 unidades de massa, pessoal. 46 unidades de massa. Aqui no exercício daí, você vê que tem 29 unidades de massa, 46 unidades de massa, 29 gramas por mol, 46 gramas por mol e 29 gramas. Poderia acontecer de se confundir. Nossa, tem 46U e 46 gramas por mol. Mas, pessoal, tem que entender que aqui não está trabalhando com mol ainda. O exercício ele ainda passa para você que, ó, é unidades de massa. Então, fique atento a isso. Fique atento à unidade de medida que você está trabalhando. Porque 46
unidade de massa é diferente de 46 gramas por mol. Isso significa medidas diferentes, pessoal. Certo? Então, nesse caso, você está trabalhando com unidade de massa, a resposta é a B de bola, porque é a unidade de medida correta. 46 unidades de massa. Beleza? Para encerrar, esse exercício aqui da Unicamp, que ele é bem interessante. Opa! Vamos lá. O padrão de massa atômica atual é o carbono 12, a massa do carbono 12. Lembra lá? Beleza? Se fosse criada uma nova tabela de massa atômica usando o hélio como uma unidade de massa, o hélio que possui massa 4, qual seria a massa molecular do benzeno, C6H6, usando o novo padrão de massa atômica? Beleza? Daí tem lá C12, H1 e a massa do hélio de 4. Bom, vamos começar então. Antes de a gente entender, partir para essa discussão do carbono 12, do hélio 4, vamos levar em consideração aqui, ó, calcular a massa do benzeno primeiramente. Então, a primeira coisa que vamos fazer é calcular a massa do benzeno. Então, a massa molecular do benzeno, C6H6. C6H6, carbono 12 unidades de massa vezes 6, que é igual a, a gente viu que é 6, 12, 24 dá 32, dá 72. 24 com 24, 48, 72. Hidrogênio, uma unidade de massa, vezes 6 unidades de massa. 72 mais 6, dando 78 unidades de massa. Então você sabe que a massa do benzeno equivale a 78 unidades de massa. Beleza? Vamos passar aqui agora um traço. Qual que é a massa do carbono 12, pessoal? 12. Então, ó, a massa do carbono 12 é 12 unidades de massa. Qual que é a massa do hélio? 4. 4 unidades de massa. Então, você sabe, pessoal, que o carbono, ele, se fosse comparado em unidades de massa do carbono, 1/12 do avos do carbono da massa de carbono, você sabe que o carbono, a massa do carbono é 12 vezes maior do que 1/12 do pedacinho do próprio carbono 12. Enquanto que a massa do hélio, o hélio, ele é 4 vezes maior do que 1/12 da massa do carbono 12. Como a gente usa como padrão o carbono, qual seria a relação, a diferença aqui? Você tem que ver quantas vezes a massa de carbono é maior do que a massa do hélio. A massa do átomo de carbono é maior do que a massa do hélio, carbono 12 é maior que a massa do átomo de hélio com massa 4. Então você vai fazer uma divisão. Você percebe que aqui, se você fazer uma razão, onde você vê que a massa do carbono 12 é 3 vezes maior. Correto? São 3 vezes maior. Logo, então, pessoal, se você sabe que a massa do benzeno é 78 vezes unidade de massa comparada à massa do carbono lá, e você sabe que a massa do carbono é 3 vezes maior do que a massa do hélio, você vai pegar essa massa aqui do benzeno, que está relacionada à unidade de massa do carbono, e vai agora comparar ela com a unidade do hélio. Ou seja, da mesma maneira que a massa do carbono é 3 vezes maior que a massa do hélio,
essa unidade de medida aqui está 3 vezes maior se fosse comparado com a unidade do hélio. Então você vai pegar 78, fazer aqui embaixo, na realidade vou fazer aqui do lado para caber, ó, ajustado ao hélio, você vai pegar 78 divididos por 3, que essa divisão aqui vai dar, se for pensar aqui, 78 por 3, vai dar 2, desce 1, 8, 6, 0, 6, 12, 18, 26 unidades de massa, que é isso aqui. Caso o benzeno, a unidade de massa padrão, fosse o hélio ao invés do benzeno, pessoal, então você saberia que a massa do hélio seria 26 unidades de massa e não 78. Beleza? Isso para mostrar como é importante você saber utilizar a unidade de massa correta e saber o conceito de que uma unidade de massa atômica equivale a 1/12 da massa do carbono 12. Beleza? Para isso, pessoal, era que nós tínhamos para conversar sobre massa molecular. Aguardo vocês no próximo vídeo, onde a gente vai discutir ainda mais alguns exercícios sobre esses dois últimos assuntos, ok? Grande abraço, professor André, tudo melhor para vocês sempre. Valeu!